É muito comum que quando a gente pensa em fazer um cabelo colorido, a gente acha que a mudança tem que ser ou muito drástica ou simples demais. Então hoje a gente vai fazer um passo a passo da técnica prisma, que é uma técnica que imita a luz do sol quando ela reflete um prisma e sai aquele arco-íris. É uma técnica bem legal, ela tem uma ilusão de ótica e apesar de ser simples, não tem que descolorir tanto o cabelo, o efeito dela fica bem diferente. Para os materiais, começando pela descoloração, eu escolhi essa tigela de silicone e esse pente que tem um pincelzinho acoplado. Acho ele muito prático para fazer as mechas e outra coisa muito prática é esse misturador manual que a Santa Clara tem para poder preparar o produto. Fora isso, a gente também vai usar papel alumínio, ele já vem cortado, ele é bem firme, uma plaquete de mechas. Para dividir as seções, eu peguei uma presilha jacaré e o bico de pato que me ajuda a separar o eriçado. A escova mágica vai ajudar a gente a desembaraçar ele no lavatório depois. E como no prisma eu trabalho com várias cores, eu também vou usar os potinhos Connect Color. Também peguei uma toalha, pincel para todas as cores e a isomanta para aplicação do prisma. Um par de luvas de silicone, essa aqui é tamanho M. E para não acabar descolorindo a minha roupa, um avental de cetim. Para finalização, a gente vai usar a escova de acabamento, escovas para fazer o polimento, o modelador de cachos de 25mm e o secador da Color Mint. O cabelo da nossa modelo tem um resto de tonalizante preto. Com isso, eu fiz um teste de mecha antes para garantir que mesmo que o fundo não abrisse tanto, a gente conseguisse trabalhar da mesma forma. A gente também vai cortar o cabelo dela e o que eu queria mostrar com esse cabelo é que mesmo que o cabelo tenha um histórico químico, muitas vezes a gente consegue se adaptar e criar alguma coisa nessa base, mesmo que ela não seja ideal. Muito importante que a gente proteja a nossa cliente com uma capa plástica para química. E como eu tinha dito, a gente vai cortar o cabelo dela antes. Primeiro a gente fez uma limpeza nas pontas e tirou o excesso de comprimento. Depois a gente fez algumas camadas num estilo meio wolf cut, que inclusive eu já ensinei essa técnica em parceria com a Santa Clara e você consegue ver esse conteúdo tanto no Instagram quanto no TikTok deles. E agora a gente vai para a parte da divisão. Essa parte é muito importante para a técnica prisma. Quando a gente quer um efeito prismático, é muito importante levar em consideração o conceito de luz e sombra. Se um prisma não tem partes de cor sólida para se apoiar, ele acaba só virando um cabelo com um arco-íris. Então eu venho colocando alguns losangos nas partes que eu quero que esse prisma apareça. Minha escolha foi posicionar essas mechas tanto na parte frontal quanto na nuca, porque eu quero que essas mechas fiquem mais na área do contorno. E perceba bem que eu deixo algumas partes de cabelo natural contornando essas mechas, porque afinal eu não quero que fique uma mecha arco-íris, eu quero que fique uma ilusão de ótica. Tanto para descoloração quanto para cor, eu vou projetar essas mechas para frente. Porque é nessa direção que eu quero que elas fiquem, eu quero que elas fiquem perto do rosto. Então é como se a gente já pré-desenhasse o nosso resultado final. Não se preocupe se o desenho do losango vai ficar perfeito ou não, afinal nossa cabeça não é simétrica e a nossa disposição de cabelo também não é igual. O importante é que a quantidade de cabelo dos dois lados seja bem similar. Inclusive é muito comum que uma das nossas laterais tenha mais cabelo que a outra. Nesse caso é sempre legal tentar pesar para que fique a mesma quantidade de cabelo, mesmo que o losango não fique do mesmo tamanho. Eu tô usando o Igora Vario Blonde Plus com AX de 30 volumes, proporção 1:2. O legal do mixer manual é que você consegue controlar melhor a velocidade, porque o pó descolorante é legal você não bater tanto. Esse pó em específico que eu uso, ele tem um ponto certo quando ele tá parecendo uma mousse. Então você pode ir misturando devagar e medindo certinho o ponto que você quer.
Para as mechas eu fui fazendo um eriçado bem pequeno e eu gosto muito de colocar um pouco de pó descolorante no papel alumínio antes de colocar a mecha. Isso ajuda muito a grudar a mechinha ali e fazer com que ela não escape enquanto você aplica. E eu vou evitar essa última pontinha porque eu quero que o prisma fique no meio da mecha. Nosso prisma vai ter 6 cores e para isso eu tô usando as 3 cores primárias. E para as cores primárias eu tô usando magenta, amarelo e azul ciano. Isso porque dessa forma a gente consegue criar todas as outras cores e ainda ter um magenta, coisa que a gente não consegue usando vermelho, azul e amarelo como cores primárias. Eu misturo as 3 cores entre si para criar os tons que eu quero e eu gosto muito de balancear os tons entre si. Então, no meu processo de criação, é muito comum que eu misture cores entre si, coloque cores contrárias, dilua algumas cores. E uma dica muito legal é você ter um papel branco para você conseguir visualizar um pouquinho melhor sua criação. E para esse cabelo em específico, eu balanceei as cores calculando que a minha modelo tinha um resto de tonalizante preto no cabelo. Ou seja, o cabelo dela abriu muito quente. Com isso, as minhas cores quentes iam ficar muito fortes, enquanto as cores frias iam ficar um pouquinho abafadas. E com isso eu resolvi abafar as minhas cores quentes na mistura, porque assim elas não iam ficar muito destoantes do restante das tonalidades. Para lavagem eu fiz um tratamento de manutenção da cor e ele também regula o pH. E eu gosto muito de primeiro usar o shampoo e depois a máscara e aí começar a desembaraçar, ajuda muito a tirar o eriçado. Eu gosto muito de usar a escova mágica para essa parte do lavatório porque eu acho ela muito ergonômica. Ou seja, ela encaixa muito bem na mão para fazer essa parte, que é um pouquinho mais trabalhosa. E assim que a parte do lavatório está finalizada, a gente volta para a cadeira para fazer a secagem. E eu gosto de escovar antes, porque assim a fibra fica mais alinhada e é um pouquinho mais fácil de trabalhar.
Esse foi o tom que abriu, pode ver que ele tá bem quente, não vai atrapalhar o nosso resultado, porém, claro que se o cabelo estiver natural e você fizer a mesma técnica, as cores vão ficar bem mais aparentes. E olha que legal como as seções em diagonal dão esse efeito muito mais mesclado no cabelo. A aplicação das cores vai ser muito parecida com a do descolorante, eu vou projetar essas mechas para frente. O jeito que você projeta a sua mecha na aplicação do prisma é muito importante porque vai impactar muito no resultado final. Nessa parte eu tava calculando com qual cor começar, porque como eu tenho cores frias, eu não queria que elas ficassem muito nessa parte mais quente. E como as cores do prisma se repetem, alguma cor fria ia acabar nessa parte mais quente, mas eu queria evitar a todo custo que a maioria delas ficasse ali. Posicionei a isomanta e a isomanta é muito legal para essa técnica. Isso porque a textura dela evita com que as mechas escorreguem. E na técnica prisma é muito importante que as cores fiquem no lugar delas, então a isomanta te ajuda muito a visualizar como é que as cores estão e também a fixar elas no lugar. A ordem das cores também é muito importante. É legal que você siga a ordem do arco-íris, que é a ordem que as cores se misturam melhor. Então eu comecei pelo roxo, fui pro azul, depois pro verde, pro amarelo, pro vermelho, depois o vermelho vai pro rosa e aí volta pro roxo. É legal citar também que a aplicação na diagonal é muito legal para a técnica prisma, não é totalmente necessária, mas ela dá um efeito diferente. E uma dica legal também é tentar manter as faixinhas em mechas de 2 centímetros. Pra mecha seguinte, a gente vai pular uma cor. Se eu comecei aquela mecha com o roxo, essa mecha eu vou começar com o azul. Isso também é um fundamento que faz muita diferença na técnica prisma. A próxima mecha eu começo com o verde e assim sucessivamente. Eu gosto muito da isomanta também porque ela me facilita muito na aplicação. Pra que não fique nenhuma parte com loiro, eu gosto muito de depois virar ela no sentido contrário e tirar a outra isomanta pra ver se alguma partezinha ficou loira, o que muitas vezes fica, então é legal você checar. Na parte de trás é o mesmo processo, eu também vou começar com a mesma cor que eu comecei na frente, que é o roxo. Isso é obrigatório? Não, até porque é uma técnica criativa, mas eu acho que fica um pouquinho mais coeso.
agora a hora do enxágue, eu sei que essa parte assusta muita gente. 2 dicas que eu posso dar é usar água fria e também se certificar que a marca que você usa não transfere cores. A Miss Colorful é em gel, então quando você aplica ela, depois de um tempo ela seca. E assim que ela seca, ela fica muito segura na hora de enxaguar, ela não mancha. Se você não tem certeza se o produto que você usa mancha, vale testar numa mecha antes. Para finalização, protetor térmico a gente vai escovar primeiro para poder preparar esse cabelo para fazer as ondas. E nesse momento você já consegue ver o efeito prisma nascendo. Como eu disse, as cores ficam um pouquinho mais sóbrias por conta da base dela. Mas eu gosto bastante dessa paleta de cores, eu acho que fica uma coisa meio retrô. Com ele escovado já fica bem legal, você consegue ver a parte da nuca emoldurando o rosto. Mas a gente vai usar o modelador de castro pra fazer umas ondas bem soltinhas, porque eu acho que dá um efeito muito legal nesse look. E uma dica pessoal minha é usar a escovinha de acabamento pra soltar as ondas. Se você nunca testou, testa, é um caminho sem volta. E como eu disse, fica bem diferente, fica sutil. É um jeito muito legal de descolorir pouco o cabelo e ainda assim ter variação de cores. E mesmo que você tenha um histórico químico, a gente consegue adaptar essa técnica. E esse foi o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal da Santa Clara. Assim você recebe quando tiver algum conteúdo novo e também você pode checar os conteúdos que já tem por aqui. Além disso, você também pode deixar na caixinha de comentários sugestões de próximos vídeos. Muitíssimo obrigada, Santa Clara, pelo convite e até a próxima!